Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos prontos para a nossa segunda lição sobre no Vale da Morte. Na primeira lição, a gente falou sobre como nós devemos colocar nossa própria vida em ordem para aceitar a nossa morte. Então, de não ter medo de morrer, mas colocando si mesmo pronto para morrer se Deus deseja a qualquer momento. Hoje a gente vai começar uma nova etapa no Vale da Morte, em que a gente vai falar sobre colocando nossa casa em ordem. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela palavra de Deus e os princípios que a gente encontra nesse. Nos ajuda hoje para receber uma benção do Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Esse assunto de colocar em ordem a sua casa é muito, muito importante. Inclusive, este foi indicado no Velho Testamento. Nós temos Isaías, em Isaías capítulo 38, versículo 1, que diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele a profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, vá pôr em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então, Isaías estava dando conselho aqui, dizendo: você deve colocar sua casa em ordem, porque você vai morrer já já. Agora, para ser prudente, nós também devemos colocar nossa casa em ordem. Muitas vezes, quando o marido falece, ele deixa muitos problemas e incerteza para a sua esposa. Ela não sabe sobre dívidas, ela não sabe as contas do banco, não sabe muitas coisas acerca das senhas no computador, e ela fica perdida, com medo, inseguro. Aí às vezes perde muito dinheiro tentando colocar tudo em ordem. Então nós, como os pais, ou maridos, quer dizer, nós devemos preparar a nossa casa, colocar ela em ordem. E isso é super importante. É uma estatística que diz que geralmente as mulheres vivem a cerca de 7 a 9 anos mais do que os maridos. Então, provavelmente, se as estatísticas ficam confiáveis, o homem vai morrer primeiro e vai deixar o que para sua esposa? Uma bagunça, uma coisa que cria muita ansiedade para ela, ou ele vai preparar a sua casa para que ela pode ter segurança, paz de mente e saber as coisas as coisas que precisa saber para fazer todo o papelado depois e coisas assim. Então, a gente tem, acredito, uma responsabilidade de Deus para cuidar da nossa casa, da nossa esposa. E em 1 Timóteo 5:8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negará a fé e é pior do que um infiel. Então, se a gente não cuida da nossa família, da nossa esposa, no caso de morte,
nós estamos falhando. Também nós devemos deixar certas coisas para nossos filhos, no caso da morte de nós dois no mesmo tempo. E a gente vai falar sobre isso em detalhes, mas eu quero mencionar que são 3 áreas principais, que tem várias manifestações, em que a gente deve ser preparado emocional. Não somente a nossa, nós estamos falando sobre a nossa emoção, mas a esposa, a família, que eles podem ter tranquilidade emocional. Eles devem saber sobre os desejos do marido, acerca do funeral, o que ele deseja, o testamento para a família e coisas assim. E a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Também outra área é finanças. Será que nós vamos deixar segura a nossa família acerca das finanças? Nós vamos ter a segurança da vida, etc, etc. E a última área que nós devemos ter é uma ajuda, preparação prática, para que a esposa pode saber os contos no banco, os senhas para o computador e muitas outras coisas. E a gente vai falar sobre essas coisas e nós temos o privilégio de ter em nossa igreja irmão Alberto, que está servindo no exército, no militar para 34 anos, e lá eles exigem o que eles chamam um pasto da cônjuge, ou pasto da viúva, em que quando todo o papelado que vai providenciar segurança para o cônjuge. Então, ele precisa manter este pasta em dia. É um requerimento do militar que eles estejam providenciando para a sua família. E nós vamos deixar ele entrar nos detalhes, toda a matéria, desde a primeira lição, da última vez sobre esse assunto, de hoje e qualquer outra, nós vamos ter esta matéria disponível em nosso site Recurso Bíblico. E a gente pode procurar no Vale da Morte para achar esta matéria. E ele vai ter muito matéria bom. Acredito que ele vai fazer um resumo e que no papel nós vamos ter outros detalhes. E o privilégio que eu tenho agora para passar a palavra para Alberto. Alberto, pode chegar. Sou o irmão Alberto. Como já introduzido pelo pastor Daniel sobre o assunto colocando a casa em ordem, vamos dar continuidade ao que ele já começou a falar. Então, como cristão, nós sempre temos que espelhar Jesus Cristo em nossas vidas e até no momento difícil. Dar um testemunho vivo de ser organizado. Cristo, ele foi muito, em excelência a vida dele, até no momento da morte. Mesmo uma morte de cruz, muitas decisões no final da sua vida não foram ele, foram os ímpios e os homens que tomaram, mas ele tinha esse princípio de organização e de perfeição. Então nós temos que espelhar isso até no momento difícil que nós vamos passar e que a nossa família vai passar. Bom, nós vamos tratar aqui sobre os documentos. Então, os documentos que a família ou que você em vida já tem que começar a organizar. É aconselhável que esses documentos eles estejam numa pasta ou guardado até em cofre, porque esses documentos têm valor, né? E eles têm que estar num lugar que todos saibam onde está, né? Sua esposa, seu filho, seus filhos à medida que vão crescendo, ou seu responsável
que vai ser seu tutor, que vai te substituir, isso eu vou falar mais à frente, ele tem que saber da localização desses documentos. Então, esses documentos eles têm que ser feitos, elaborados, reunidos nesse local, agora em vida, tá? Então, quais os documentos que seria interessante reunir? São os documentos pessoais, né? Documentos de identidade. Esses documentos, muitas vezes, que é de porte obrigatório, né? A identidade é um documento de porte obrigatório. É possível, então, tirar uma cópia, autenticar ela e colocar nessa pasta para ser guardada, né? Então, a identidade, o CPF, a CNH, que é documento que o motorista tem que portar, ele tira uma cópia e coloca autenticada, atualizada, tá? Então, toda vez que renovar o registro geral, né, a identidade, renovar a CNH, ele tem que ser retirado a cópia e colocado lá. O passaporte, se tem passaporte seu e da sua família, da sua esposa, do seu filho, é um documento que não é de porte obrigatório aqui no país. É aconselhável ele ser guardado numa pasta com um cofre, porque o passaporte brasileiro ele tem um valor muito alto no mercado do crime. Então é interessante ter esse documento guardado. Certidões, né? Certidões de casamento, certidões de nascimento, título de eleitor e reservista. A certidão de casamento e nascimento ela tem validade, se não me engano são 6 meses. Então, mesmo assim, ter ela guardada original lá para saber até como solicitar uma nova certidão no cartório. E certidões de dependentes, né? Dependente, se tiver filhos menores, a certidão de nascimento dele, hoje em dia já sai o CPF, sai a identidade, né? Tem condições de ser retirado. Outros documentos também importante ter nesse local é ter os documentos de bens e propriedades. Então, bens imóveis, né? Então, se eu tenho uma casa, um sítio, uma fazenda, tudo isso, esses documentos, eles devem estar guardado, reunidos ali, os originais, para depois ser utilizado numa possível tomada de posse pelos seus filhos ou sua esposa. E uma observação muito importante que deve ser lembrada é que no caso de uma escritura, ela só tem valor se ela é registrada em cartório de imóveis. Se ela não for registrada, isso vai trazer grandes problemas para o seu cônjuge. Então, ela tem que estar tudo em dia. Veículos do carro, né? Também é importante estar ali, né? O CRLV, né? Comprovante de PVA e de seguro, se ele tem, está tudo ali guardado nessas pastas. Contas bancárias e de investimento. Então, estar ali tudo organizado, investimento em tesouro, em ações e fundos privados, incluído a agência ou o órgão financeiro que foi feito esse contrato, está tudo guardado ali para posteriormente ser possível facilitar se for entrar em inventário ou se os beneficiários poderem tomar posse. Bens também de valores, como notas fiscais, principalmente se tem posse de joias ou de obras de arte que foi investido, esses documentos têm que ser guardados ali para também facilitar. Documentos financeiros e de dívidas. Então aqui entra também o testamento, que nós vamos também explanar mais sobre ele, que é um documento que expressa as vontades sobre as divisões de bens e ele deve ser registrado em cartório para ele ter valor, né? Os seguros e apólices de vida, né? Então, o seguro de vida, o seguro de saúde, o seguro de residência, o seguro do carro, ele deve ser também guardado nessa pasta também. Dívidas, né? Os contratos de empréstimo, né? De financiamento, de crediário, cartão de crédito, qualquer outra dívida que esteja no seu nome ou no nome do seu cônjuge, deve estar reunido ali para também facilitar, para saber o que o Alberto devia quando ele morreu. Não se sabe, né? Então tem que estar ali. Declaração do imposto de renda do último ano é importante, interessante, ele está ali, que vai facilitar muito a fazer o inventário, se for o caso, né? Depois da morte, e facilita muito ao cônjuge após a morte. Documentos profissionais de negócio, se aplicável, né? Se a pessoa era
empresário, né, quer seja MEI, quer seja grande empresário, ele tem que ter ali um documento expressando quem são seus sócios, quem são os seus negócios. É interessante para saber. Documentos de previdência social e de INSS, né, em caso de pensão e de outros benefícios, é interessante estar ali também. E informações essenciais, né, lista de contatos de advogados, de contadores, gerente de banco, médicos, amigos próximos. Tudo isso vai estar também lá no guia para facilitar. No final do vídeo eu vou apresentar esse guia. E senhas em geral, né? Senha de internet, senha de banco, senha do cofre, de tudo tem que ser registrado e estar num livro, um caderno registrado lá e guardado para facilitar de e-mails, de sites e de tudo que for necessário ali é possível e é interessante estar ali guardado. Instruções para o funeral e a cremação, se for o caso, né? Então, especificar ali como que gostaria que fosse feito seu funeral, sua cerimônia, deve estar também ali registrado. E a localização dos documentos, né? Não adianta nada eu também guardar tão secretamente que depois o cônjuge, o filho ou o testamenteiro não saber onde isso está. Então isso tem que estar com as pessoas, ser de confiança delas, depositar essa confiança a elas, para que depois, quando necessitar, esses documentos sejam de possível acesso, né? Que seja fácil. Documentos ligados à morte. Então, entendendo que essa é uma situação delicada, né, e pode gerar muitas dúvidas, no estado de São Paulo, o procedimento a ser seguido quando ocorre uma morte natural em casa ou, dependendo de uma questão, né, a pessoa falecida tinha ou não tinha acompanhamento médico. Então, a pessoa morreu em casa, ela está sendo acompanhada pelo médico ou não está sendo acompanhada pelo médico. Se ela morrer na rua, então vai ser chamado a polícia, a Polícia Civil vai chamar o Instituto Médico Legal e aí é outro procedimento. Mas o procedimento quando está em casa, ele gera muita dúvida. Então ele tem duas situações, uma morte que tinha acompanhamento médico, então a pessoa estava fazendo um tratamento, né, e ela veio ao óbito na sua residência, na sua casa. Então qual que é o procedimento para ser feito? Então, a primeira coisa, entre em contato com o médico, o profissional irá até a residência, né, que estava cuidando dele, que estava acompanhando o caso dele, constatar o óbito, e aí ele vai emitir um documento muito importante chamado Declaração de Óbito, ou o chamado DO. Tá? Então, esse médico que está acompanhando, ele vai fazer essa declaração. Segundo passo é acionar o serviço funerário para poder fazer toda a preparação do corpo, fazer ali, levar o corpo translado para onde vai ser velado, e depois, posteriormente, para o jazigo a qual vai ser enterrado ou cremado. Mas isso a funerária não vai fazer sem estar com a declaração de óbito em mãos. Tá? Não adianta nada chegar na funerária, meu marido morreu, tá lá o corpo para o senhor tomar as providências. Ele não vai fazer nada se não tiver uma declaração de óbito gerada pelo profissional médico, que é o qual que vai fazer esse documento. Morte sem acompanhamento médico. Então a pessoa, o familiar acordou, quando foi visto, encontraram ele morto no sofá ou na cama, e ele não estava fazendo tratamento, não estava fazendo nada. Então, primeira coisa, ligue para o SAMU ou para a Polícia Militar. O número do SAMU é 192, a Polícia Militar 190. Então eles vão ser acionados, eles vão chegar até o local do óbito, né? E aí eles vão acionar o Serviço de Verificação de Óbito, o SVO. Após constatado o óbito, deve ser encaminhado e feito, né? O Serviço de Verificação vai acionar pode ou não acionar o IML, né? O Instituto Médico Legal, se for o caso, né? E será feita a necrópsia para determinar a causa-morte e então emitir a declaração de óbito. Então, para a funerária fazer qualquer coisa depois da morte, ela tem que estar com essa declaração de óbito em mãos, senão ela não vai fazer
não vai conseguir contratar o serviço funerário, ou se tinha já um plano pago, para ela poder fazer o trabalho que ela tem que fazer. Lembrando, uma observação que tem que ser colocada aqui, o momento que a pessoa morreu até a emissão dessa declaração de óbito, pelas leis nossas do Brasil, o corpo pertence ao Estado. A família não adianta ela querer agilizar, porque está demorando, o serviço está vindo, não tem que ser preservado o local, né? Para as autoridades, tanto do IML quanto do Serviço de Verificação de Óbito, e aí a partir que ela liberou, aí o corpo está liberado para a família fazer os procedimentos, de tomar os procedimentos funerários. Documentos necessários. Independente do procedimento, a família tem que reunir os seguintes documentos para que a agência funerária e para o cartório de registro civil. Então já começa a desencadear a transição dos bens e de imóveis, que tudo ele deixou organizado em vida, começa com esse documento que nós acabamos de falar, que é a declaração de óbito. Então, com a declaração de óbito, ela é emitida tanto pode ser pelo médico, tanto pelo serviço de verificação de óbito ou pelo IML, tá? Tem que juntar ainda os documentos do falecido, RG, CPF, certidão de nascimento, casamento, título de eleitor, carteira de trabalho. Quanto mais documentos tiver em mãos, melhor, para evitar algum erro de registro. Ainda, documentos do declarante, a pessoa responsável que solicitou o serviço funerário e o registro de óbito. Então, essa pessoa ela é chamada de declarante. Então, pode ser a esposa, pode ser a filha, o filho mais velho, o amigo que vai tomar os procedimentos necessários. Outras informações importantes é saber se o falecido, né, ele vai deixar, é interessante ele deixar organizado, se ele vai querer cremação, né? Se for a cremação, ele tem um caso especial que a declaração de óbito ela deverá ser assinada por 2 médicos, não adianta chegar lá na agência funerária ou que vai fazer a cremação, ela não vai aceitar. Então essa declaração de óbito ela tem que ser assinada por 2 médicos. A certidão de óbito. Então, a certidão de óbito é um documento do falecido, fornecido pelo cartório de registro civil. Então, para retirar essa certidão de óbito, é necessário levar a declaração de óbito, e ela tem um prazo, no máximo até ali de 15 dias. Então, o interessante é fazer assim logo que aconteceu o previsto, né? Dentro de 24 horas, o preferencial, mas ela tem um prazo máximo de 15 dias para ser feito esse trâmite. Documentos de proteção da família. Então, nós homens temos a responsabilidade de pensar nas necessidades da nossa família antecipadamente e preparando para a tomada as providências necessárias para que sejam atendidas. Então, colocar a nossa casa em ordem envolve a criação de diversos documentos importantes. O planejamento para a sua morte abrange uma situação crucial, o que acontece depois que você morre e o que acontece se você estiver doente ou incapaz de tomar decisões por conta própria. Vamos começar a abordar o que acontece após a sua partida, começando por um documento que pode ser feito e deve ser emitido, né? Que tem que ser apresentado durante ainda a vida. Então, um documento importante é o testamento. Ele define o que acontece com o seu patrimônio, a sua guarda de seus filhos. Se você tem filhos dependentes, menores de idade, tem que se preocupar quem serão os seus tutores e aonde que vai estar isso, no seu testamento. Se você não deixa escrito isso e deixar, quem vai tomar a decisão muitas vezes vai ser o Estado. Então ele que vai determinar o tutor, porque não foi tomada essa decisão sua em vida, você não verificou isso e não teve essa preocupação de deixar quem que é o responsável por eles.
protegendo ainda sua família e seus patrimônios. Então, o testamento, ele protege a sua esposa, garante que os seus bens sejam destinados conforme a sua vontade, e se o patrimônio for mais simples, com poucos bens, um testamento particular ele pode ser feito. Se for a pessoa possui muitos bens, aí é necessário que seja consultado um advogado e contratado ele para redigir esse testamento. Esse testamento ele pode ter registro particular ou registro público. Então, o documento, depois eu vou explicar mais sobre essa questão desse registro. A guarda dos filhos e o testamenteiro. Então, os filhos, né, como eu já citei, no testamento ele vai ser designado quem serão os seus tutores, facilita, né, para a decisão de não ser o Estado que tomar essa decisão de quem vai guardar os seus filhos. E o testamenteiro, ou a pessoa que vai executar, quando da sua morte, ele que vai executar a execução do testamento, a distribuição dos seus bens. Então ele que vai ser a pessoa, deve ser uma pessoa de total confiança, para que ele cumpra todas as suas vontades que estão escritas ali e da legalidade e a execução do testamento. Proteção do patrimônio. Então ele é sempre necessário, né, para proteger sua família, o que seria o ideal, e tem vários modos que nós podemos fazer esse tipo de proteção. Nós podemos fazer pelo sistema usufruto, pelo holding familiar, ou por planos de previdência, ou diretivas antecipadas de vontade, que é chamado também de DAV. Então, essas linhas de ações, elas podem ser tomadas e podem ser executadas e colocadas até mesmo no testamento ou paralelo ao testamento. Ele pode ser citado no testamento como que foi feita essas divisões e como que já vão ser executadas. Nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo eu vou explanar mais sobre o usufruto, sobre o holding familiar, sobre o plano de previdências e sobre as diretivas antecipadas de vontade, que é o DAV. Nos encontramos no próximo vídeo.